Bom dia, amorzinhos, lindos, meu coração. Sexta-feira, dia 15 de janeiro. Sexta-feira, amanhã não tem dever. Ei, que legal! Dia de descansar, né? No sábado, de relaxar um pouquinho em casa, de assistir mais os desenhos, tá? Então vamos fazer o dever todinho hoje na sexta, pro sábado e domingo vocês relaxarem, tá? Fazer um cinema em casa, comer uma pipoquinha, beleza? Então, hoje, na nossa aula de redação, nós iremos falar um pouco mais sobre fábulas. Como construir uma fábula. Vamos lá? Vamos passando. Vocês já viram, né? Tia já explicou que fábulas são histórias curtas e que apresentam uma moral no seu final, né? Os personagens de uma fábula normalmente são animais que falam e agem como humanos. Elas expressam vontades, sentimentos positivos como bondade, coragem, tolerância e também os sentimentos negativos, né? Tolerância, medo, raiva, avareza, tá? Então, o que são fábulas? Fábula é um gênero textual onde suas características são, vejam só, viu? Seus personagens normalmente são animais que apresentam características humanas e geralmente apresentam uma moral no final do texto. Essa moral, ela nos leva a refletir sobre as nossas ações, certo? Vamos lá. Conhecendo o gênero. Então, você já sabe que fábula é um gênero textual, tá? Então, vamos conhecer ele. Ele é um texto narrativo. O que seria esse texto narrativo? É um texto onde o narrador está contando a história, certo? Ele não se insere na história, ele está contando, é alguém que está narrando, falando a história. Geralmente, dividem-se em apresentação, que a gente já tinha falado, que é a situação inicial, né? Que mostra quem são os personagens, o cenário onde essa história vai se desenvolver. O conflito, que é o acontecimento, né? A briga lá que acontece, o desentendimento. O clímax, que é o ponto mais alto, aonde os personagens tentam e conseguem se entender. E o desfecho, que é o final, aonde é mostrada a moral da história, tá? Então, de modo geral, apresenta personagens do mundo animal, como a tia já falou. Então, são cachorros que falam, gatos que falam, que dançam, que pulam, que brincam, que sentem medo, que sentem alegria, que fazem aniversário, tá? Então, são animais que apresentam características humanas que são normais para nós. Um modo de agir, de varrer a casa, certo? Então, é um texto curto, não é um texto muito longo, ele vai ser curto. O narrador da história não participa dos acontecimentos, como a tia falou, ele está narrando, está falando a história, mas ele não está inserido na história, ele está contando a história de um olhar de fora. Por exemplo, Olivia tem um cachorrinho chamado Rock, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma fábula falando sobre Rock, mas é do meu olhar, eu que estou contando, não é Rock que está contando a história. Então, era uma vez um cachorrinho que se chamava Rock. Ele gostava muito de dançar. Então, vejam que sou eu que estou contando a história de Rock. Eu estou narrando, falando. Não é o personagem que conta a história, tá? Então, apresenta uma lição de moral, um conselho ou um ensinamento. Então, ele mostra
tenta mostrar para quem está lendo um ensinamento, para a gente refletir sobre as nossas ações, se elas são certas, se não, se a gente deve seguir daquela maneira ou não, tá? Na maioria das vezes, o tempo dos acontecimentos é passado, então a história se conta, se narra no passado e são usadas expressões como um certo dia, em uma tarde de outono, certa vez, era uma vez. Então vamos lá. Você sabia que em uma fábula podem também aparecer diálogos? São chamados diálogos ou discurso direto. São as falas. O discurso direto, a fala do personagem, ele sempre vem acompanhado com travessão. Travessão é aquele tracinho, ó, tá? Que a gente indica que a fala do personagem está acontecendo. Vejam só. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Aí temos 2 pontos. Então, isso indica que alguém vai falar. Como é que eu vou mostrar que o personagem está falando nesse texto? Com a travessão. Tenho muita pena da pobreza em que você vive. Travessão, disse, ponto. E ele continuou falando. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Então, o travessão indica que alguém irá falar, certo? Também tem um discurso indireto, que é eu, narrador, vou narrar a fala do personagem. Eu não estou dizendo como o personagem falou, tá? Eu vou narrar. Veja só. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou a ir morar com ele, comentando que tinha muita pena da pobreza em que ele vivia e que a vida na cidade era mais fácil. Por exemplo, vamos falar novamente de Rocky. Rocky era um cachorro que gostava muito de dançar e encontrou o seu amiguinho gato. Rocky falou para o gato. Aí bota lá a travessão. Olá, meu amigo gato, vamos dançar? E essa é a fala de Rocky. Mas se for um discurso indireto, onde eu, o narrador, vou reproduzir a fala de Rocky, vai ficar assim. Rocky era um cachorrinho que gostava de dançar. Certo dia encontrou seu amigo gato e o convidou para dançar. Perceberam? Discurso direto é quando nós temos a fala do personagem e discurso indireto é quando o narrador reproduz a fala do personagem, tá? Agora vamos para a nossa atividade. Página 16 do livro de português de vocês, certo? Observe agora a divisão da fábula a seguir, escrevendo suas partes nos quadros correspondentes. Então, vocês irão reler a fábula A Cigarra e a Formiga, né? Temos aqui a cigarra e a formiga. Então, quem não tem no livro, pode ver a historinha no YouTube, certo? Procurar no Google um livrinho. Veja só, A Cigarra e a Formiga. Essa versão é de Ruth Rocha, então vocês podem procurar no Google, tá? Essa fábula, vai botar lá na caixinha de texto. A Cigarra e a Formiga, versão de Ruth Rocha. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. O que é que vocês vão colocar nesse quadrinho? Vocês vão escrever em cada quadrinho desse, indicar qual é a apresentação, qual é o conflito, qual é o clímax, o desfecho e a moral da história, certo? Então, a cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Qual é a parte da fábula? Essa frase está indicando qual parte? É a apresentação? É o conflito? É o clímax? O desejo ou o desfecho ou a moral da história? Então, vocês têm que descobrir.
Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. Então, tem que descobrir se é a apresentação, se é o conflito, tá? A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão, eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral da história: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Tá? Então vocês irão identificar quais são as partes, a estrutura da fábula. Vai indicar quem é a apresentação, quem é o conflito, o clímax, o desfecho e a moral. Certo, meus amores? Muito obrigada. Prestem atenção e leiam, viu? As fábulas de Esopo são legais demais, né? Já que vocês estão em casa, descansando, fazendo pouca atividade, que não tá exagerada as atividades de vocês, então dá para vocês lerem um pouquinho. Então peguem, pesquisem no Google algumas fábulas de Esopo para vocês lerem, que é muito interessante, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!